A paz do Senhor, meus irmãos, todos bem, todos felizes? Aqui é o professor Tiago Nascimento, chegando com mais um vídeo com subsídios para a Escola Bíblica Dominical. Dessa feita, vamos tratar aqui a respeito da classe de jovens, a lição de número 10, autenticidade diante das incertezas da vida. Ainda estamos nessa dinâmica aí do cobertor curto, né, devido ao nosso tempo escasso. Então, hoje optei por fazer aqui um subsídio para a classe de jovens, visto que nesse domingo estarei lecionando para os jovens aqui da minha congregação aqui em Joinville. Então eu vou compartilhar com os irmãos algo que preparei, né? Estou planejando utilizar aqui então na lição deste domingo. Como você pode ver aqui, estamos num cenário um pouco diferente, né? Estou aqui tirando um sábado em família aqui na beira de um rio, no interior de Guaratuba, litoral aqui do Paraná, próximo aqui à cidade de Joinville. Mas tirei esses minutinhos aqui então para compartilhar com os irmãos esta dinâmica. Quando comecei o preparo da lição no começo dessa semana, eu notei que ela vai enfatizar bastante aqui a dependência que o jovem, que o cristão precisa ter em relação a Deus, né? Essa dependência de Deus diante dessas incertezas da vida. Mas achei interessante também destacar, como uma introdução a essa lição, a respeito da necessidade de o jovem ter um planejamento. Se nós focarmos apenas nessa questão da dependência de Deus, isso pode acabar criando uma ideia errada, uma ideia equivocada, levando para um outro extremo, de que nós não precisamos planejar, de que nós não precisamos ter o devido encaminhamento de carreira, ter um encaminhamento de estudo, né? Esse planejamento ele é muito importante. Então, com base aqui nesse texto do Evangelho de Lucas, que trata bastante a respeito desse planejamento, eu acho interessante você começar a sua aula, né, e é o que eu pretendo fazer nesse domingo, com uma dinâmica aqui, tratando a respeito de tipos de planejamento então com os jovens. Eu vou utilizar esta estrutura dos círculos de ação que nós já apresentamos aqui no canal, mas adaptando ela então aqui para os três tipos de planejamento que existem. Então você pode enfatizar isso para os seus jovens, que existem três tipos de planejamento: planejamento de curto, de médio e de longo prazo. O planejamento de curto prazo é aquilo que a pessoa pretende fazer nos próximos meses, talvez no máximo aqui dentro de um ano, né? Aonde que a pessoa pretende chegar então nesse período curto de tempo. O planejamento de médio prazo envolveria talvez um tempo de 3 a 5 anos. E o planejamento de longo prazo, então, envolve ali de 10 anos para cima. Então você vai, como uma forma de estimular o seu jovem a pensar um pouquinho no futuro, você vai propor a ele, então, essa dinâmica do círculo de ação, o que fazer já, o que fazer logo e o que fazer depois, dando, então, esse contexto de curto, médio e longo prazo. Deixe os jovens pensarem ali durante 1 ou 2 minutos. É interessante que seja um tempo de silêncio total, absoluto, né, para que haja essa concentração. E ele realmente reflita, né, o que ele pretende fazer da sua vida no curto, no médio e no longo prazo. Pode ser uma coisa só, você pode direcionar, você que conhece a sua classe, né, você sabe exatamente as necessidades deles, então você pode direcionar em relação a trabalho, ou em relação ao estudo, em relação ao próprio ministério, né, a servir a igreja. Então você pode especificar as áreas ou deixar livre para que ele coloque ali, né, quais são os seus objetivos. Então você vai ter como base esse texto de Lucas, do Evangelho de Lucas, que está passando aqui na tela agora, nesse momento, e você vai então explicar que é muito importante também que haja esse planejamento, que o jovem, o cristão, não pode simplesmente viver um dia de cada vez, né? Deixa a vida me levar, como diz aquela música, né, secular aí. Então não é assim que a pessoa precisa tocar a sua vida, mas ele precisa ter sim planejamentos, ter metas, mas também não pode cair no outro extremo. Então são os dois extremos que precisam ser evitados. E eu penso que essa dinâmica vai ser bem interessante para você enfatizar justamente isso. De um lado, você não pode deixar que a vida simplesmente venha e aconteça, né? Inclusive há uma base bíblica para isso, né? Que a cada dia basta o seu mal, enfim, que você vai citar então depois no decorrer do texto. Mas ao mesmo tempo você precisa ter um planejamento mínimo, como esse texto de Lucas aqui bem apresenta. Então nenhum rei sai à guerra sem antes fazer planos, fazer uma análise, né? Ver até onde ele pode chegar. E se não der, ele simplesmente envia diplomatas e vai tentar um outro caminho.
um outro meio. Então o planejamento ele também é importante, ele é fundamental. A gente vive sempre dentro do cristianismo, evangelicalismo pentecostal e dispensacionalista, né, como nós assembleianos somos, sempre com esta ideia de que a vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja, ele é iminente. E isso realmente é algo salutar, isso nos leva a estar preparados, isso é bíblico. Por outro lado, a gente também não pode cair no extremo então de achar que Jesus está vindo hoje, está vindo amanhã e que por isso a gente vai levar a vida de qualquer jeito. Então esses dois extremos precisam ser evitados. E essa dinâmica vem justamente nisso, no sentido de despertar os jovens, porque nesse momento de juventude eles precisam ter esse planejamento. De onde eles pretendem chegar. Se Jesus voltar amanhã, se Jesus voltar no mês que vem, no ano que vem, amém, glória a Deus, e a gente vai com ele, vai ser muito melhor. Mas caso ele não venha, é interessante, é importante que esse jovem tenha um bom projeto de vida, ele tenha esse planejamento, essas 3 etapas de curto, médio e longo prazo. Então você fazer o teu jovem refletir sobre isso, eu tenho certeza que vai ser algo bem importante, algo marcante na vida dele. Quem sabe algum jovem nunca parou para pensar nisso, é uma ótima oportunidade então de você colocar ele nesse caminho também do planejamento. Mas ao final, depois que eles fizeram esse planejamento, você vai enfatizar para eles que eles precisam agora pegar esses planos todos e colocar nas mãos de Deus. Conforme a lição vai demonstrar ali, você pode resgatar depois essa folhinha que eles preencherem, enfim, ou na lição onde eles escreverem, né? Quando você chegar nesse tópico que vai tratar então aqui a respeito da dependência de Deus, de confiar em Deus, de colocar Deus no controle da sua vida. E aí você vai dizer, agora os teus planos precisam estar alinhados com a vontade de Deus. Se aquilo que você está projetando, aquilo que você está planejando realmente for da vontade de Deus, do agrado de Deus, então isso vai acontecer na sua vida, ou pode acontecer na sua vida. Mas existem também as etapas, né, que você precisa cumprir para atingir esses objetivos, essas metas. Enfim, eu vou começar a minha aula com esta dinâmica, né, e eu espero que realmente ajude você também, né, se você achou interessante, a aplicar aí na sua aula, para justamente ter esse contraste. Porque eu acho preocupante se você apresentar essa lição apenas como dependência de Deus e esquecer essa importância também de ter um planejamento. Então a gente precisa evitar os extremos. Você como professor precisa sempre trazer esse meio termo aí para o seu aluno. E eu penso que essa dinâmica vai ser uma ótima forma então de equilibrar essa importante questão do planejamento e da direção da dependência divina. Se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo te trouxe uma ideia, eu te peço que curta esse vídeo, compartilhe para outros professores. E se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal. E por hoje era isso, né? Vou aqui voltar para o meu momento em família e deixo vocês então com essa dica, com essa sugestão aí. Espero que sirva para aumentar aí, acrescentar aí o seu arsenal para a lição desse próximo domingo. Um forte abraço, que Deus o abençoe e nos vemos na semana que vem, se Deus assim o permitir.